Salve, salve, varejistas! Mais um episódio do seu podcast preferido, Central do Varejo. Você sabe que varejos, na definição, é a venda de produtos e serviços para o consumidor final, para o uso dele. Por isso a gente está com um case hoje, não de produto, mas de serviço incrível. E eu acho super case. Um super case, eu acho particularmente super difícil. Marisa, tô aqui com a Marisa Peraro, fundadora da Procorpo Estética. Queria te agradecer a presença, te dar boas-vindas. Tenho certeza que você vai ensinar muito pra gente aqui hoje. Obrigada, adorei o convite. Vou contribuir com certeza. Legal. Eu acho que a gente pode começar contando um pouco da Procorpo, né? Principalmente quem é de São Paulo, conhece muito, passa a ver lojas lindas, grandes, mas acho que vale a pena você contar um pouquinho dessa história tão bacana, dessas mais de 20 unidades que vocês têm, como que você chegou até aí. É engraçado, a Procorpo é o meu TCC, é o meu trabalho legal. De conclusão de curso. Eu sou formada em administração, todo mundo pensa que eu sou esteticista, mas eu sou administradora, né? Então eu me formei em administração e lá a gente aprende muito sobre os 4 Ps do Philip Kotler, né? Peter Drucker. E eu no meu TCC eu quis fazer algo que fosse a curva do equilíbrio, né? Eu via muitas clínicas de estética cobrando muito caro pelos procedimentos. Eu não entendia muito bem essa questão. Então eu quis fazer uma clínica que tivesse preço e qualidade. Legal. Aí foi meu TCC, me formei e falei, deixa eu abrir esse negócio aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos testar. E hoje... Que legal. Estamos aqui. E a primeira unidade foi... Aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo. Ali na Bela Vista. Legal. A primeira. Aí foi Rio, Londrina, né? BH. E hoje você continua com essas unidades espalhadas em... 22. Em 3 estados. 3 estados. Legal. Isso. Legal. Em quantos anos de Procorpo? 18. 18 anos de Procorpo. 18 anos desde esse TCC. Que legal. Tem um caminhozinho aí. Eu tenho um monte de coisa para te perguntar, porque e o fato de você me contar que você não veio porque a gente sabe que tem muitos desses players que, né, começa com alguém que presta o serviço. Eu sou casado com uma médica, excepcional médica, mas a gestão é um desafio, né? Os profissionais de saúde, de estética, bem-estar não são preparados muitas vezes para gerir um negócio. E acho que um dos motivos do sucesso da Procorpo, e o mercado reconhece isso, Marisa, acho que isso que é legal, é essa disciplina de execução, essa qualidade de gestão. Conta um pouco de como que você gerencia. Lógico que você tem uma equipe, você tem uma CEO, mas como que você gere esse negócio? Olha, vamos lá. Metodologia, né? Então, na minha cabeça, eu sou um pouco focada. Não sou aquela pessoa do Excel, sou aquela pessoa da venda. Também adoro vender. Mas eu sou uma vendedora organizada, vamos dizer assim. Então, eu tenho método, né? Então, números. Eu gosto de trabalhar muito com números. Então, na minha cabeça, tudo é um funil. Né? Então, geração de leads é super importante. A gente estava falando um pouquinho antes daqui. Né? Então, as minhas lojas, em média, né, faturam R$223 mil por mês, legal. Cada loja. Que é acima da média do mercado, né? Eu tenho loja PMG. Então, lojas P's não pode faturar menos do que 200 mil. Loja M, 300, 400. E a loja dos Jardins ali chega a bater 700, 800 mil por mês. Como que eu faço? Aí a média dá mais ou menos 223. Então, eu quantifico tudo, desde a entrada de lead, quantos leads uma unidade precisa ter para bater esses 200 mil, quantos agendamentos eu preciso fazer, né, no caso, a recepção, como que ela faz isso, como ela fala com o cliente. Depois eu tenho o comparecimento, porque não basta eu agendar, eu preciso ter uma força-tarefa para fazer esse cliente comparecer, porque diferente de um funil de uma loja de sapato, de roupa, você pode vender por internet, né, e vai direto para o produto. Pra gente não, pra gente eu preciso ter um funil mais alargado, eu preciso ter o comparecimento, preciso ter uma avaliação, porque cada pessoa precisa ter essa questão do serviço, né. Então você já tem uma primeira conversão, que é de contato para agendamento. Isso. De agendamento para visita. Isso. Aí a gente tem o comparecimento, aí tem todo o trabalho de venda, porque, de novo, vender uma caneca, super tranquilo, né? Você tá vendo, é tangível. Mas vender um botox, essa um preenchimento... Já é sua, tá? Ai, que bom! Vender um procedimento que a pessoa não sabe como que vai ficar, né? As pessoas têm medo. Ai, o que é botox? Eu quero colocar botox na boca. Achei que é na boca. Chega pensando que botox é na boca. Então, né? E assim, mas quando ainda a pessoa já é recorrente, né? Então, quem faz um botox uma vez, vai de novo. É muito mais fácil vender para quem já é cliente do que cliente novo, que ainda não entende muito bem. Então, é diferente assim, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, eu quero refazer o meu botox. Daquela pessoa que chega para mim e fala assim, eu quero fazer uma harmonização facial. Eu não sei o que eu preciso. Difícil.
Porque daí é um valor... O que você recomenda pra mim, Não, né? e aí você não sabe o poder do bolso dela, né? Mas voltando um pouquinho no funil, aí você tem o comparecimento, aí você tem a venda e você tem uma coisa bem legal, que é a revenda. A revenda. Então, nesse setor, a gente consegue trabalhar muito base. E a maioria das clínicas não olham para isso, né? Pensam só na geração primária do lead e não em convencer o cliente ali a sempre ficar. De novo, se você gosta da mão de uma aplicadora, por que você vai? Se o preço é legal, o atendimento foi legal, o produto é bom, por que eu vou trocar? Sim. Então, né, na Procorpo, a gente preza muito por preço e qualidade. Então, eu não sou a clínica mais cara, eu sou acessível, o meu Botox eu faço em 10 vezes, ou eu vou chegar num bom preço à vista, ou eu vou chegar num parcelamento. Então, eu consigo atender o cliente de qualquer forma, entendeu? Essa é a nossa metodologia. Legal. E aí, quando você fala de ser acessível, de vender para quem já está na base, você tem um número Tenho. padrão aqui, poxa, dos meus 200 mil no mês, quanto que eu vendo para quem já é da base, quanto que eu vendo para novo? 60 para quem já é ou 60 para novo? 60 para quem já 40 novos, 60 para quem já é. É. E olha que poderoso isso, porque as empresas gastam às vezes muito mais para adquirir, dinheiro para aquisição. trazer um novo, né, do que o gringo tem um termo que eu gosto muito que é o LTV, né, o Lifetime Value. Quanto vale um cliente ao longo da vida, né? Eu vi uma vez uma historinha do cara. O cara foi comprar um pão, aí foi maltratado, aí o cara da padaria falou, mas é só um pão. Cara, não é. É um pão que ele vem aqui 3 vezes por semana e que muitas das vezes que ele compra o pão, ele compra um complemento e numa das vezes da semana ele vem almoçar e traz a esposa e que em 5 anos é um caminhão de dinheiro. Então você não perdeu um pão, você perdeu esse caminhão de dinheiro. E as pessoas não olham para isso. Ô, Daniel, e assim, acho que eu já sabia disso antes da pandemia, mas depois da pandemia, quando tudo deu aquela parada, trabalhar a base era o que a gente tinha, as pessoas não saíam mais de casa. Então a gente só tinha a base, a gente tinha que trabalhar o que tinha. Aí eu fui olhar para minha base, era muito grande. A gente tem mais de 1 milhão de clientes na nossa base. Quanta gente. Porque a gente era muito lead. Isso é muito legal. E como é que você gerencia? Você tem que ter uma base tecnológica, soluções para conseguir dar conta disso. Então, como é que foi essa sua incursão? Imagino que você não tenha começado tão tecnológica assim. Como foi essa sua incursão? É porque assim, eu percebo que o meu setor de estética, enfim, né, vamos pensar clínicas, ainda é um pouco amador. Né? Então, o pessoal ainda está naquela ficha, na médica, na doutora, né? Naquelas experiências. Mas hoje em dia, você tem tudo num celular. Então, né, a gente chama de mobile. Então, você tem que criar uma experiência, por exemplo, para aquela pessoa que está ali, ela está vendo o que está acontecendo. Tem uma história muito legal, que é uma cliente minha, que de tempos em tempos a gente faz algumas entrevistas. E ela chegou, uma empregada doméstica, chegou e falou assim, olha, eu falei, como que você veio parar aqui? Quanto você gastou? Ela falou que ela gastou R$5.000 comigo. E ela chegou porque ela não tinha computador, ela tinha um celular, o filho dela deu um celular para ela, e ela entrou num negócio chamado Facebook. E porque ela não tinha Facebook, o filho dela colocou lá para ela, e aí ela começou a falar com as amigas. E uma amiga virou para ela e falou assim, nossa, fulana, é você, eu não acredito, você tá tão velha. E ela falou assim, não acredito que ela me chamou de velha. Deixa, com o mesmo celular, olha como é a história. Que loucura. O mesmo celular que ela ganhou do filho, o filho pagou R$700 esse celular para ela. Ela buscou, quero rejuvenescer. E achou a Procorpo, né? Chegou na Procorpo e a gente fez nosso ticket, eu não sabia da história até então. E ela, né, enfim, né, nunca cuidou, nunca passou um protetor. E, obviamente, quando você tem uma pele um pouco mais, né, madura, assim, você precisa ter mais produtos também. Então, não dá para fazer um protocolo tão em conta. Um Botox é em torno de R$1.000. Mas, para você fazer um bom trabalho, né, é um protocolo maior. Mas ela não tinha 5.000. Ela foi na Caixa Econômica, fez o empréstimo, que virou 9.000, para pagar os 5.000 para mim. Então, olha o poder, né? Assim, a gente fala assim, o bolso é do tamanho da autoestima das pessoas, né? Quão importante para ela foi essa... depois eu presenteei ela com um monte de coisa, porque a história era linda. Mas, mesmo assim, eu acho assim, o quão importante, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas em como envelhecer. E isso é legal. Então, não é, por exemplo, eu não vendo parafuso. Né? Ai, que chato vender parafuso. Como é que alguém vende parafuso? Eu não tenho. Quando eu chego em algum lugar, ai, você vende botox, preenchimento? Ai, me conta. É gostoso, é uma coisa que dá desejo nas pessoas, né? Eu tenho algumas amizades por interesse, que só querem ir lá na minha esposa fazer procedimentos. É sobre isso. É sobre isso. Mas é bom, a gente fica feliz. E Marisa, você comentou uma coisa que acho que... E aí, vou te perguntar isso, depois quero falar um pouco de franquia, mas... Que é...
você falou, poxa, mas a pessoa gostou do profissional que aplicou, que fez o procedimento. Quão desafiador é para você? Porque serviço, características de marketing de serviço, né? Na literatura diz, é inconstante. Cada vez que você vai prestar um serviço, é um show novo, né? Hoje deu certo, não necessariamente amanhã vai dar de novo. É inseparável da pessoa que está prestando, né? Essa é a aula que eu dei, esse foi o curso que o Jorge fez. Intangível, você não bota numa caixinha, como você disse, você não entrega por internet. Como que você faz para duas coisas que eu acho que é um grande desafio para todo negócio de serviço, de estética, sobretudo? Não criar fidelidade só ao profissional. Eu gosto da mão da Maria. E se a Maria vai para outro lugar, eu quero ir atrás da Maria. Porque, poxa, eu preciso que fique fiel à Procorpo, não Sim. a Maria, né? Sim. E o outro é como que você traz boas pessoas, como que você lida com esse material humano para que elas tenham um mínimo de padrão, de processo, porque você tem um processo para venda, mas também tem um processo para entrega, né? Isso. A gente trabalha muito com antes e depois do profissional, né? E a gente treina muito esses profissionais. Então, e paga bem também. Eu acho que é um ciclo que eu acho que é interessante. Então, você remunera bem, então a pessoa não precisa sair dali. Você ensina, então eu dou muitos cursos, né? Os meus fornecedores são parceiros, né? Muito legais. Então, que eu falei, viagens que a gente faz, ou até mesmo encontros para ensinar invasivos. A parte técnica também, a gente sempre está reciclando. Então, isso é muito importante. E, pegando um gancho um pouquinho da pergunta anterior do Jorge, a gente coloca a tecnologia. Por mais que a gente está num setor que não tem muita tecnologia, a gente emprega muito tecnologia, desde uma ficha digital, desde dela ganhar tempo. Então, na Procorpo, tudo flui, né? O tempo dela ali, eu não quero ela no Instagram dela, porque se ela está no Instagram dela, ela está dando dinheiro para o Instagram, eu quero que ela coloque dinheiro no bolso dela. Uhum. Então, eu faço de um formato que ela consegue falar com o cliente dela, ela consegue ativar esse cliente, ela consegue trabalhar para ela mesma. Mas ela está trabalhando através da Procorpo. Por que ela não sai da Procorpo? Porque a demanda é muito grande. Então, por exemplo, uma injetora minha, ela tem que fazer pelo menos uns 10 botox no dia. Então, isso dá um variável para ela muito mais interessante do que se ela for trabalhar por conta própria. Ela pode até unitariamente ganhar um pouco a mais, mas não vai ter o volume que eu prefiro ter vai pagar mais caro no insumo. Isso. Eu prefiro ter menos rotatividade, né? Menos profissionais, dar mais treinamento e fazer com que ela vista mais a camisa. Eu acho que esse é uma das coisas. E, por fim, um preço. Porque o preço nosso, por ser mais acessível, você consegue ter uma demanda maior. Então, de novo, eu não sou aquela clínica, né? Vou brincar, assim, da Avenida Brasil. Sim, você vai ter valet e você vai ter champanhe. Eu não consigo te oferecer champanhe. Lustre de cristal e chão de mármore e champanhe francês, né? Não, até porque isso está no preço, né? Está no preço. Tem que estar, tem claro. que estar. E ok, aquela... Só que a lindo. gente é um país pobre, né? Isso. A gente tem muito mais gente que precisa... Daniel, tá muito na moda o lance do high ticket. Pode Sim. ver, antes você não escutava. Agora é high ticket pra cá, high ticket pra lá. Tá bom, mas e o que você faz com aquela pessoa que só pode um botox? Né? Do exemplo que eu dei agora. E tem uma coisa que acontece que as pessoas não param pra pensar, que é a questão de como tudo começa. Então, a geração do lead, vamos pensar, você quer comprar uma bicicleta, você vai lá no Google, você vai digitar, quero comprar uma bicicleta. As empresas que vão aparecer... Se eu comprar mais uma, minha mulher me larga. Tem uns 4 na garagem. Mas as pessoas que vão aparecer para você não sabem quanto o Daniel tem na conta bancária. Se a Marisa vai perguntar a mesma bicicleta, o Jorge vai perguntar a mesma bicicleta, o meu poder de compra é um, o seu é outro, o dele é outro. Os 3 aqui estamos perguntando por bicicleta. Então, na verdade, quando alguém vem lá, eu preciso fazer o meu botox, renovar o meu botox, a internet é muito legal, porque eu consigo atender quando as pessoas perguntam, mas seu público é B e C? Eu me referencio pelo valor da minha venda, do valor do meu ticket. Mas é muito engraçado. Na Procorpo chega gente de Camaro, de Mercedes, e chega gente de metrô, e não só o poder aquisitivo, mas o quanto que ela dá de importância para aquela categoria. É isso. Por exemplo, eu gosto de bike. Talvez eu tô propenso a gastar uma grana importante de bike, o Jorge pode ter mais dinheiro que eu para falar... Para que uma bicicleta? Bike, eu gosto de jogar tênis. Isso. É isso. Então, essa questão do digital, ela é muito diversificada, porque você consegue, de novo, você consegue atingir várias camadas. Então, não é aquela coisa, tudo bem, né? Eu tô nos jardins, né? Não tô numa periferia, por exemplo, apesar que tá tudo bem se eu tivesse também. Acho até, de novo, e o meu preço, se eu tivesse na periferia, seria o mesmo da loja dos jardins. Não seria diferente, entendeu? Porque é varejo.
Interessante. E no fim das contas, a gente tem muito mais gente na base da pirâmide do que no high ticket. High ticket vai ser sempre um negócio muito... Eu sou cada vez mais apaixonado pelos negócios de volume, assim, que entendem a força do volume. Assim, volume é transformador. Isso está no DNA do varejo. A gente estava com o CEO do Martins agora há pouco. Ele estava dizendo que a missão do Martins é deixar acessível, é tornar acessível. Essa é a essência do varejo, né? Levar serviços de qualidade à população. Eu gosto muito mais de trabalhar com essa demanda, né, com quantidade, do que aquele produto high ticket. Eu realmente... eu também acho, é muito mais... E aí você cria negócios com mais substância, assim, né? Com mais perenidade, eu acho. É um pouco do modelo da Hoje, lá, sorvetes, que eu sou conselheiro, que a missão é dar acesso a um produto de qualidade para quem, em tese, não poderia. Então, você entrega um produto igual ou melhor que os das multinacionais, custando metade do preço. As pessoas falam, cara, esses caras não ganham dinheiro. Não, ele ganha mais dinheiro do que o cara que vende caro. É isso. Percentualmente, porque... É a máxima do volume. Você consegue, aí você negocia melhor com o seu fornecedor. Voltando um pouquinho na história, lá atrás, quando eu fiz meu TCC, eu fui numa loja, enfim, que fazia, na época, carboxterapia. Eu lembro até hoje. Que a carboxterapia é um tratamento, né? Você coloca uma agulhinha, enfim. E custava, na época, isso 18 anos atrás, R$ 2.500, 10 sessões. Aí eu fui ver o valor da máquina. A máquina custava 7, 8 mil reais. Aí eu falei, caramba... Por que custa tudo isso? Com 2, 3 clientes você paga uma máquina. Por que tão caro assim? Porque o cilindro era 200, 300 reais um cilindro. Falei, né, que seria o consumível. E aí eu falei, tá bom, vou anunciar no Google. Porque eu comecei no digital lá atrás, né? 18 anos atrás eu comecei no Google. Acho que eu fui uma das primeiras. E eu comecei a anunciar o pacote por R$ 400 reais, enquanto a concorrência estava vendendo a 2.500. Mas eu não entendia muito bem também o que eu estava fazendo. Por mais que eu era formada, eu confesso para vocês... Mas a conta fazia sentido para você. A conta fazia. E aí eu coloquei uma margem de 20%. E essa margem eu persigo até hoje. A minha margem é de 20% hoje. Hoje a gente fatura aí na casa dos 50 milhões por ano. E a minha margem é de 20%. De 20%. Eu não deixo cair essa margem. E quando cai, vamos se organizar aqui. Né? Mas enfim, e aí lá atrás eu fiz isso, eu coloquei o valor de acordo com a minha margem. Então eu queria ganhar na quantidade, queria ter muito mais clientes. E foi o que aconteceu. Primeiro mês, isso há 18 anos atrás, a gente faturou 40 mil reais. Que legal. Hoje a gente... Legal, que é os 200 hoje, talvez, né? Precisa deflacionar loja, isso, né? Mas a rede hoje fatura em torno aí dos seus 4,5, 5 milhões mês. Legal, sim, é um negócio de 50 milhões, é um negócio bem grande. E quais são os principais serviços? O que você mais vende? Botox, preenchimento, bioestimulador, enzima. Injetáveis, essencialmente, nada de tecnologia? Sim, Ultraformer, né? Tecnologias, ultrassom microfocado, o Lavien também, que é o queridinho agora, das manchas. Queridinho das manchas. A gente foi fazer no Vale do Silício também, para a gente entender um pouquinho o mercado da estética lá, como que a tecnologia consegue ajudar as clínicas de estética. E lá a gente teve a oportunidade de ir no Google, da Califórnia mesmo, né? E aí foi uma head do Google falar pra gente que o tratamento estético mais buscado no mundo são manchas faciais. Então, por mais que as pessoas faz muito botox, faz preenchedor, o que mais incomoda aí a galera no geral são manchas faciais. Curioso. E é o tipo de tratamento muito... E acho que esse é um pouco dos injetáveis também, é muito mensurável, né? Você consegue ver claramente o antes e depois e ver... Imagina uma boca, um preenchimento labial, que legal que é. Sim, você sai na hora com... Eu tomei uma vez um tombão de bike, ralei o rosto, ficou uma mancha horrível, minha esposa tirou... Dei valor ao casamento naquele dia. É verdade. Investimento, né? Investimento, exato. Legal. Então, você disse muito treinamento. E eu sei que esse mercado, por N motivos, né, Marisa? Mas você tem muitos players que cresceram com franquia. E foi um caminho que você, eu acho que até testou, mas optou... Por que você acredita mais na operação própria? O que te faz? Eu imagino alguns motivos, porque eu já vivi um pouco desse mundo. O que te faz pensar mais em operação própria? Controle, né? A primeira coisa é controle, decisão, né? Qual fornecedor você usar, e aí você consegue também olhar um pouco mais sua margem.
né? Mas, de novo, franquear serviço, para mim, é um desafio, assim, que não cabe na minha cabeça, não cabe na minha caixinha, né? Então, de novo, você processuar ali a massagista, a mão da massagista, a intensidade da força que ela tem que te usar. Você faz um botox comigo, você faz um botox com outra pessoa. Ai, mas eu não gostei dessa mão, gostei dela, né? É difícil. Então, de novo, é serviço, é serviço. Eu não conheço alguma empresa que deu muito certo, que posso falar para você, que tá ali ganhando muita grana. Certo para mim é isso, né? Margem, dinheiro no bolso no final do mês. Porque às vezes você ganha até, faturou, né, milhões, mas você, quanto ficou de margem? Então as pessoas não olham muito para isso. E detalhe, né? No meu segmento, é um pouco de amador. E é uma coisa que eu e o Paulo, a gente tá numa imersão, depois eu quero falar um pouquinho. Mas a gente prega muito a questão de você dar nota 100%, né? Então, a Procorpo hoje, ela... Ainda é um segmento muito informal, né? Muito informal. Então, assim, se você perguntar pro nosso segmento, é uma coisa delicada de se falar, mas dificilmente você tira nota 100%. Então, quando eu falo de margem de 20%, eu estou falando de trabalhar correto. Paulo também, uma empresa super auditável, Espaço Laser. Paulo, fundador do Espaço Laser. Isso. E a gente prega muito essa questão, que você tem que ter a grana, né? A gente não está no simples, né? Então, você, de novo, você tem que ter uma margem saudável, você tem que ter, para uma franquia, você está no simples. Então, você tem ainda, como que eu vou falar? Benefícios, a Procorpo não está no simples. Então, e eu consigo uma margem de 20%. Então, dá para fazer 20%. O que as pessoas fazem, que a gente estava conversando, Jorge, pensa muito no produto. Ai, a minha xícara tem que ser perfeita. Ai, a minha maçaneta. Ai, o banheiro. E esquece de colocar grana na geração de lead, que é o que vai fazer o cliente pisar. Tem muito disso. Eu vejo muito isso, né? Ai, mas a cortina... Não, mas a cortina não vai fazer você vender mais ou menos. Você precisa, né, colocar a cliente. Então... Mas ela investe, às vezes, num equipamento... Ela compra à vista um equipamento, porque todo mundo vai querer, mas ela não pensa que o cliente, para comprar o equipamento, ela tem que colocar dinheirinho lá. E ela quer colocar R$2.000, ela investe lá R$500.000 numa franquia, e ela quer colocar R$2.000, R$3.000 por mês em mídia e achar que isso vai resolver. Não vai. Não vai. Esse é um ponto que acho que você faz muito bem, e tem, lógico, outros fazem também, mas acho que essa geração, acho que tem duas coisas que eu ia te pedir para você comentar um pouco. Essa dinâmica de marketing de performance, de gerar conteúdo, seja ele pago, seja ele orgânico. Eu percebo que Procorpo tem muita indexação. Se eu pesquisar por algum tratamento, eu vou invariavelmente cair, mesmo de forma orgânica, em vocês. E essa agilidade de responder o lead, né? Acho que você tem processos ali que é um mantra seu. Olha, pingou alguém, como que é? Quanto 3 minutos. 3 minutos. Aí. 3 minutos, 5 minutos. O meu sistema, ele é parametrizado para trabalhar do mais recente para o mais antigo. Então, se você mandar agora, né? Pode fazer um teste, quem estiver assistindo aí. Se você mandar agora um teste, né? Que seja das 8h30 da manhã até as 8h30 da noite, porque, né, de madrugada a gente não tem essa... Bota um robozinho lá já. Tá quase, tá saindo. Parte da tecnologia também. Mas, se você mandar um lead agora para mim, em 3 a 5 minutinhos eu tô te respondendo. Né? Então, porque ele é parametrizado tanto do mais recente para o mais antigo, quanto por fonte. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, eu coloco assim, quantas vezes eu vou ligar para o Daniel e de quanto em quanto tempo. Eu parametrizo isso por fonte. Então, eu sei que tem fontes que eu preciso falar mais rápido com você e fontes que eu posso dar um espaçamento maior. E aí eu coloco lá e parametrizo para ficar da melhor forma possível, para eu conseguir falar com você. E aí você vai ficar cutucando ali a sua 6 turma para... de 4 em 4 horas. Mas quando você começou há 18 anos atrás, não tinha essa tecnologia. Não, Jorge. Em que momento você incorporou isso e como é que você fez no começo para lidar? Que eu tenho um sistema próprio há mais de 12 anos já. Mesmo assim, você foi prematura. Mas eu nasci do digital, né? Da geração de lead. Então, eu entendia que, mesmo sem tanta matemática ainda, eu entendia que quanto mais rápido a gente fala com esse cliente, é melhor. E se a gente parar para pensar, tá mudando algumas coisinhas, né? O Google continua o Google. O Google é aquela coisa assim, a bicicleta, que eu dei exemplo, você vai ver lá a loja 1, loja 2, loja 3. Então, você vai ligar para a primeira, depois você liga para uma segunda, no máximo uma terceira. Vai. Se você for muito Caxias, você vai ligar para uma quarta.
Sim. E é isso. Ou muito pão duro, né? Isso, não, eu quero ir atrás do melhor. Eu sou a que vai 10. Eu vou de 10. Instagram, redes sociais é diferente. Instagram, se você colocar lá que você quer comprar bicicleta, você vai ser assim, bombardeado de bicicleta. E aí, aquela coisa, 1, 2, 3, 4... É uma página, entende? Então, você tá sendo muito bombardeado. 1, 2, 3, 4, 5 lojas de bicicleta. Aí, é de quem ligar primeiro. Nem é de quem vai ser melhor. Mas vai ser de quem ligar primeiro. Porque no Google, eu ainda tenho essa questão da relevância. É sobre agilidade, né? É sobre agilidade. No Google, não. No Google, você vai em algum lugar, você vai num restaurante, você olha quantas estrelas. Porque, né, as pessoas avaliam. No Face é quem tá pagando mais. É quem tá colocando mais dinheiro pros caras. Então, eu tenho mais tendência a ir para um Google, quando eu quero comprar alguma coisa. Porque eu entendo como funciona uma rede social. E te perguntar isso, como que você divide a sua... Você falou que, olha, 40% do que eu vendo, estamos falando de 20 milhões de reais por ano, vem de gente nova, que vem de investimento. Em mídia, como que você divide como que você aloca esse investimento? Você já tem um padrão? Em média, 60-40. 60-40 entre Google e Meta. 60% em Google, 40% em Meta. Porque o valor do lead, né? Então, em média, um lead de Google é R$35. Em média, um lead de Meta é em torno de R$11. Ah, legal. Então, você pode pensar assim, nossa, Marisa, mas então... Mas a próxima pergunta é, e a conversão? É sobre isso também. A conversão do Meta, por ter essa briga, ela é mais difícil do que do Google. E tem uma outra questão também. O Google, você é o search que a gente fala. Você está procurando. Então, eu preciso fazer, né? Vem a frasezinha lá, eu preciso fazer um Botox. Você está mais propenso a. Isso, você está buscando. O Instagram, você está lá vendo o bichinho, coisinhas, e aí vem lá para o corpo. Então, é verdade, está na hora de eu fazer. Então, aí quando você coloca, aí vem outros te impactando. Então, é mais difícil de converter redes sociais, é mais difícil. E TikTok, difícil também. Porque o TikTok, você precisa de uma persona. Então, as empresas, principalmente de serviço, a gente não está conseguindo calibrar isso. O TikTok precisava olhar um pouquinho melhor para isso. Ele é mais chatinho ali para você colocar um Pinterest, por exemplo. A gente já tentou, mas é mais difícil. Porque você precisa ter a persona. Você disse que você precisa olhar melhor para o TikTok ou o TikTok tem que olhar mais para o varejo, para serviço, que seja. Eu vou... Produto dá muito... A Gabi Comazeto vai estar lá com a gente no evento de Colômbia. Provoca Red ela do Brasil. lá para Vamos falar. Serviço é um negócio que a gente... É interessante, é verdade. O TikTok está na pessoa, não na empresa. Como é que ela vai falar como pró-corpo, né? Você teria que ter uma pessoa falando da aplicação, serviço, Jorge, é mais difícil, assim, né? Se você pegar um produto, por exemplo, um TikTok, peraí. Mas a blogueira tal tá falando. Então, a pessoa vai lá e compra. Mas serviço... Né? E aí o varejo mesmo, a gente trabalha muito com o varejo alimentar. O varejo alimentar tem essa dificuldade, exatamente, né? Como é que eu consigo gerar todo esse engajamento, toda essa interação no TikTok? Eu acho que tem dois caminhos, né? Porque o TikTok tem algoritmos diferentes e pensa diferente, entrega um pouco Mas se alguém cria um conteúdo super bacana com a caneca, pode ser que ele viralize e as pessoas vão atrás da caneca. Ou o outro a pessoa tem muita autoridade para falar daquilo e é seguida porque tem uma... Agora, como passar essa mensagem? Tem o case lá do livro, acho que do Dom Casmurro, né? Que virou, de uma hora para outra, virou um dos livros mais vendidos na Amazon nos Estados Unidos. Porque uma crítica literária americana começou a fazer vou ler um livro de cada país por mês. E aí chegou no Brasil, foi ler, ou era Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Dom Casmurro, mas depois ela falou do outro também. Ela falou, gente, tô apaixonado. Memórias Póstumas foi o primeiro. Tô apaixonado, como eu fiquei até agora sem conhecer Machado de Assis. Brasil, obrigado por apresentar isso para mim e tal. E aí a vida explodiu. Né? Caramba, não tô sabendo. Por conta do TikTok. É isso. Marisa, como que você monta os times? Eu imagino, assim, pelo tamanho que você falou, a complexidade de atendimento, como que é, em média, o tamanho de uma equipe de loja? Assim, como que é uma estrutura de uma loja para o corpo? Então, vamos lá. Uma loja para faturar 200 mil, ela tem que ter uma gestora, em média 2 recepções, 2 vendedoras e uma personal, que é uma pessoa que faz avaliação. Né? Então, que não é quem executa. Não, é quem está ali para te avaliar. E não é a vendedora. Também não. Eu tenho 3 pessoas. Eu já escutei várias vezes. Nossa, mas você tem 3 pessoas para vender? Tenho. Por isso que eu faturo 200 mil.
Legal. E muitas clínicas faturam 60. Legal. Então, 60, 70. Você tem a pessoa que... Porque, enfim, tem de tudo no mercado. Tem gente que a profissional faz de tudo. Ela avalia, ela recomenda e ela tenta fechar a venda. Putz, e aí você sabe muito melhor do que eu que são competências muitas vezes distintas, né? A boa executora nem sempre, dificilmente vai ser a boa vendedora também. Não vai ter tempo, enquanto ela está executando, ela não está vendendo e esse lead está voando lá. Mas esse modelo de ter alguém só para o diagnóstico, né? Só para essa aí é muito alinhado, tem que ter um conhecimento técnico, né? Tem que ter um ciclo ali que ele acontece. Então, desde a chegada do lead, desde o comparecimento, como que eu vou receber esse cliente... Como que ele vai nessa sala, quem que vai avaliar. Depois, a gente faz uma coisa chamada passagem de bastão. Não é eu chegar assim, simplesmente falar, olha, Daniel, você precisa de um botox. Eu não posso falar muito, né? Porque sua esposa é dermatologista. Não, pode falar o que você quiser. Mas ela vai falar, ela não sabe de nada. Mas eu colocaria ali uma olheira, né? Um preenchimentozinho na olheira, alguma coisinha, porque a gente fica muito no computador, aquela coisinha toda. E aí, Jorge, tá tudo bem, tá tudo bem. Olheira, eu tenho muita olheira. Mas o ciclo ele tem que estar completo. Quando eu vou para vendas, a minha personal, quem fez a avaliação, tem que fazer o que a gente chama de passagem de bastão. Então, eu chego e falo assim, olha, esse aqui é o Daniel. O Daniel me contou que ele trabalha muito com o computador. Então, ele está reclamando um pouquinho, que ele tá se sentindo um pouquinho com o olhar cansado. Uhum. Então, a gente está indicando aqui para ele isso. Então, existe uma passagem de bastão para que a vendedora já pega essa bola e fala, legal, porque no final do dia, vendas assim de serviço é relacionamento, né? E aí na dor da pessoa, né? Preciso saber. O vendedor tem que ouvir também. Mas uma coisa que eu falo assim, a gente não tem que vender o que a pessoa não precisa. Sem dúvida. Né? Então, é que o meu produto, né? O meu serviço é um serviço que todo mundo precisa de um pouquinho de alguma coisa, né? Quem não quer uma pele mais legal ou... É que se você vender mais, depois a pessoa vai ter essa sensação, alguém vai falar e aí... empurrou o produto. E aí ela não volta. Então, é melhor vender, melhor perder uma venda e ganhar um cliente, né? E aí, Daniel, é uma coisa legal que você está falando, porque quando o lead ele é novo, ele é um dos 40%, que foi uma geração de lead, o que eu falo para as minhas meninas? Não estoura o cliente. Né? Vende um botox só, vende um preenchimento, deixa ele conhecer, deixa ele ver, por exemplo, um bioestimulador. Primeiro, deixa ele ter um relação. Bioestimulador, você pega na sua pele assim, ó, ela tá elasticidade, assim, você revigora a pele. Não tem como a pessoa falar assim, não deu certo um bioestimulador. Que o bioestimulador, ele acontece depois de 3 meses, ele não é na hora ali, o pico de colágeno dele acontece depois de 3 meses. Então, não é igual o botox. O botox também você vai ver no dia seguinte, você já vê Passou uma acontecer. semaninha é o ideal. A boca, você já sai com a boca, né? Mas o bioestimulador, você vai reconhecer ele dali 1 semana, 2 semanas, ele já começa a fazer efeito. Mas é indiscutível, você vai passar uma maquiagem para as mulheres, você vê assim que você tem elasticidade, né? É muito legal, não tem como. Não, é muito legal mesmo. Você entrega resultado. Eu sou tigrão, minha esposa fez bioestimulador em mim, e aí eu não dava bola, mas o tanto de gente que falou, cara, o que você fez no rosto? Vou na Célia lá, o que você fez? É muito legal isso, e as pessoas percebem de fato. E você falou de passagem de bastão, né? Porque você tem esses rituais estabelecidos na empresa? Você falou que Jorge. vocês chamam de passagem de bastão. É o que eu chamo de metodologia. Isso então, é bem bacana. Na Procorpo, desde a entrada do lead, vou insistir, desde do agendamento, desde a hora de comparecer, desde a hora de atender esse cliente, eu tenho POPs, né? Procedimento operacional padrão para todas essas etapas. Porque é importante, né? Por exemplo, numa avaliação eu tenho que ter os checks ali para poder falar. Eu não quero falar só do valor, porque eu sei que o valor não é um valor muito acessível para muitas pessoas. Para fazer um rosto completo, um bom rejuvenescimento, em torno de R$10.000. É uma viagem que você opta ou fazer um rejuvenescimento ou você vai fazer uma viagem com seus filhos, né? Sim. Mas, de novo, né? Eu tenho acesso a vários bolsos, depende do que você... Né? Quem que é a persona Procorpo, né? A gente fez lá um estudo. Então, a persona Procorpo é uma professora de 45 anos, né? Essa é a nossa persona, que fala pra mim que cuida de muita gente, que dá conhecimento pra muita gente, mas que ela não se cuida. Então, agora ela tá na hora de se cuidar. Essa é a nossa persona. É um pouco disso. Às vezes a pessoa chega numa idade que, não sei, né? Essa geração vai 35, 40, ainda não tinha aquela coisa de nascer com a gente chama de... A gente acabou de ir pra Coreia, né? As meninas na Coreia começam com 16 anos, elas ganham... No Brasil, a gente dá
a festa de aniversário dos 15 anos. Na Coreia, elas ganham a cirurgia plástica dos olhos, para a abertura dos olhos. E junto, elas ganham uma lente de contato, porque não basta só abrir o olhar, elas precisam ter brilho nos olhos. Então, elas ganham uma lente de contato que só faz o seu olho ficar mais brilhante. Cultura. Mas o home care, né, que a gente chama... skincare começa aos 16 anos. Então, se você falar assim... É muito preventivo, né? Muito preventivo. E já tem uma geração já no Brasil cuidando, né? Eu acho que sim. É porque hoje em dia, né, essa questão da cultura, você tem acesso a tudo isso, né? E a pele delas é muito linda, né? Tipo, é uma pele sem mancha nenhuma. E elas têm aquela questão da pele plastificada. Né? A pele tem que estar, assim, com aquele efeito de linda, assim, sem ruga, liso. Mas, assim, se a gente falar assim, nossa, 16 anos vai fazer um botox aqui no Brasil, você vai ser apedrejada. Que absurdo, é vaidade. Mas não é sobre fazer ou não fazer botox, preenchimento, uma boca, por exemplo. Né? Uma menina de 16 anos tem uma boca muito fina e não gosta disso, não é bom para a autoestima dela. É errado ela fazer um preenchimento labial aos 16 anos? Por quê? Né? É uma coisa para se pensar. É uma discussão importante. De novo, é uma discussão importante porque dentro de uma sociedade brasileira a gente entende isso como vaidade. Para que vai mexer? Para que vai mexer? Mas e se para ela ali ela tem um lábio muito fino e ela se incomoda com isso? Por que não? Eu acho assim, a harmonização facial, ela não é para transformar o seu rosto. Ela não é para fazer você uma pessoa que você não é. Ela não é para ter a boca da Angelina Jolie. Não é sobre isso também. É sobre melhorar o que você tem, alguma coisinha que você precisa. Né? E olhando por esse aspecto, culturalmente ou não, tá tudo bem se eu quiser deixar minha filha aos 16 anos colocar uma boca. Eu não vejo problema nisso. Desde que não seja excesso. Desde que não seja aquela coisa para vaidade, para se mostrar. Né? Se é uma coisa assim que ela vai sentir melhor, por que não? E sobre... Nem sempre a gente consegue rejuvenescer, mas a gente consegue fazer a gestão do envelhecimento, né? Eu tenho escutado esse termo, né? De digerir melhor, de saber que o envelhecimento é inexorável, mas a gente pode saber como lidar com ele. Né? Se a gente parar para pensar, né? A expectativa de vida do brasileiro está aumentando substancialmente nos últimos anos. Obviamente, o cuidado com você também está sendo maior. Né? E a pele, ela vai caindo, é efeito matemático, né? E você sentiu você já está há 18 anos, você sentiu que a pandemia acelerou, intensificou isso? Sim. Você consegue ver que depois da pandemia, para o corpo, as pessoas começaram a se cuidar mais? Olha que interessante. O nome é Procorpo, né? Eu comecei muito com o corporal. Com o corporal. E aí, foi antes da pandemia ainda, 2015... eu já senti uma mudança para a face, né? Hoje, em torno de 35% é corporal e 65% é facial. É facial. Mas eu tenho muito, muito corporal também. Mas eu depois da pandemia, o que eu senti muito, assim? Né? A galera falando assim, porque quando teve a pandemia, ficou muito normal o digital. O efeito zoom, né? O efeito zoom. E aí você... Você se olhava gente, tá na hora de eu fazer um botox na aqui. câmera o tempo inteiro. Muito, mas muito. Uma coisa muito legal também é que as pessoas vêm fazer tratamento comigo desempregadas. Né? Porque... Para se recolocar. Uhum. Né? Não, peraí, eu preciso fazer o tratamento estético porque eu preciso... apresentar bem. Isso, me apresentar bem. Me sentir bem. Não preciso fazer porque eu vou fazer uma entrevista, então eu preciso fazer meu botox. Legal. Então, acho que isso é bem, bem legal. Bacana. Como é que é o público masculino? Como é que isso tá no teu radar? Como é que isso tem se apresentado pro seu negócio? 20%, 22% é o público masculino. Com tendência de alta? Com tendência de alta. Seguramente há 18 anos não devia ser banda, será mais corporal, né? Não, mas tá crescendo, assim. Assim, de novo, essa questão das pessoas se cuidarem, né? Então, Botox, eu falo assim, virou uma coisa recorrente. O Botox antes era uma coisa que você fazia uma vez aqui, outra lá. Agora é a cada 6 meses, né? Então, a pessoa se olha no espelho e fala, ai, tá na hora. Tá na hora de refazer. Então, eu brinco assim, eu falo que as loiras fazem uma coisa no cabelo chamado mechas, né? A cada 6 meses, tem gente que faz uma vez por ano. Tem que retocar a mecha. O Botox virou isso também. Virou uma coisa recorrente. Né? Por isso que é legal, tem mercado para todo mundo. Porque é uma coisa que está crescendo junto. Tá vindo mais empresa, isso é muito bom. Porque vem mais empresas, porque as pessoas estão fazendo mais também. Não,
faço toxina há bastante tempo por causa da minha esposa, já casada há 12 anos. E aí tinha amigos que sacaneavam, você jura, você precisa, vai lá, não sei o quê. Agora eles pedem desconto. Eu quero ir lá na série também. Eu já ia perguntar, vender para homem é mais fácil, é mais difícil? Fácil. Muito mais fácil, né? Muito mais porque fácil. questiona menos. Homem é objetivo, ele quer desconto. Homem quer desconto. Mas quando você me faz à vista, chegou no valor, muito mais fácil. Legal. Porque, assim, a objeção maior para vender para mulher, quando ela tá sozinha, é que ela fala, eu preciso conversar com meu marido. Quando o marido tá junto, aí é uma delícia. É muito mais fácil. E às vezes ela nem precisa conversar, mas ela pode dar essa... Né, com certeza. Ela tem um caminho para sair. Olhando para esse mercado, e já a gente entra na sua contribuição para o desenvolvimento desse mercado, que são as imersões, o que você sente? Porque eu vejo muito negócio abrir e não prosperar. Assim, não é um mercado fácil. A um primeiro olhar, as pessoas subestimam a complexidade do processo como um todo. O que você sente de mais carência nesse mercado? Assim? O que te levou a criar depois um instrumento para ajudar esses empreendedores individuais? Primeiro, eu entendia, conversando com as pessoas, né, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho. Do meu ciclo, assim, que eu converso, uma clínica, ela fatura em média 60 mil, né? E eu não estaria de pé faturando 60 mil por loja, né? E aí eu identifiquei que, como as nossas lojas faturavam um pouco mais, né? E vinha muita gente me pedir, eu faço muito benchmark, adoro falar de Procorpo, não tenho problema nenhum de falar de números, porque acho que todo mundo tem que saber os números são abertos. Tudo bem que eu não tô na bolsa de valores ainda. Sim, mas já tem governança, já é formal. Mas eu não vejo por que não falar dos números. Sim. Pelo contrário, as pessoas gostam e todo mundo ganha junto. Então, para mim, é um processo que eu gosto de dividir junto. Minha equipe é muito parceira, assim. Quando eu falo a Procorpo, Marisa, não, a Procorpo, Marisa e a equipe dela, que é muito boa, né? A gente treina muito lá. Então, eu não tenho problema de falar de números. Quando vem fazer um benchmark, alguma coisa, puxa, mas a minha empresa tá faturando pouco. Sempre vai ser alguma coisinha ali entre geração de lead, entre o percentual do agendamento, entre o percentual do comparecimento, é algum pontinho ali que tá falhando. Porque eu tô falando assim que é fácil, mas no final do dia, onde que a gente esbarra? Nas pessoas. Em ter uma boa recepção treinada para poder tratar esse lead, em ter uma boa recepção ou uma boa atendente para poder transformar isso num agendamento, num comparecimento, uma vendedora, né? Não dá certo a vendedora de sapato para serviço. Não dá certo. Você pode pegar a menina de lojas de joia, das melhores marcas de sapato, bolsa. Pode pegar, luxo. Põe lá para você ver. Não sabe vender serviço. Qual é a que sabe vender? Conta pra gente. Pode falar? Pode. Vendedora de consórcio. Vendedora de banco. Vendedora de serviço. Vendedora de odontologia. Vendedora de ativos não físicos. Consórcio é muito bom, viu? Menina que vende consórcio, vende qualquer coisa. Hack, que dica. Eu comprei um consórcio. Aí, a corretora que me atende. É isso. Ela é uma executiva, qualquer negócio. Ela é a dona, mas eu já disse isso a ela. Qualquer negócio que ela se dispusesse, ela é muito boa. Na interação, tudo que você pede, ela vai e resolve. Relacionamento. E traz, com o cliente. É um perfil bacana. Mas é difícil. Claro, né? A gente vai ali, vai moldar, tem treinamento para isso. Mas um grande empecilho aí é essa questão das pessoas, assim, que às vezes não, né? E a gente cobra bastante, viu, Daniel? A gente cobra bastante. Imagina, turnover altíssimos, né? Não por minha parte. Não no seu negócio, sim. Assim, porque eu não considero o turnover eu desligar no prazo de experiência. Tá bom. Né? Porque tá na experiência. Mas eu desligo bastante no prazo de experiência. Mas mais ainda do que isso, as pessoas não aguentam a metodologia. Não é sobre pressão pura. É sobre fazer o que precisa ser feito. Então, eu brinco assim, eu estou pagando 8 horas de trabalho para ela. Eu quero 8 horas de trabalho. Eu não estou pagando para ela ficar no Instagram. Eu não estou pagando para ela ficar conversando com as amigas. E aí eu tenho toda uma metodologia que eu estou falando que existe um resultado, tem um número por trás disso. E eu percebo que as clínicas, que a gente estava falando um pouquinho de amadorismo, não mensuram, não fazem essa conta. Então, se eu estou falando para você, olha, Daniel, hoje você vai ligar aqui, você está começando hoje, né? Então, hoje você vai ligar para 10. Amanhã vai ser 20, depois da manhã vai ser 30, porque agora você já entendeu como é que faz. E eu vou te cobrando ali, em um mês... E você vai me dar um script pra eu... Oxi, claro. Mas daqui um mês,
você precisa estar falando com 95 pessoas. Então, você sabe que chega a 90 pessoas, 100 pessoas, você sabe que dá para ligar para 90, 100 pessoas. Sim, porque, na verdade, eu fiz uma matemática por trás disso. E aí, então, não é 200, não é 50, não é 20. Porque eu sei que você consegue, hora homem ali, você consegue falar com 100 pessoas por dia. E aí, eu vou colocar para você que você, hoje você não conseguiu. Mas por que, Daniel, você não conseguiu? Não, porque eu tive que fazer outras coisas, porque chegou muito cliente e tal. Tá bom, mas amanhã, então, a gente precisa, porque a gente precisa fazer esse número para colocar o número de pessoas que a gente precisa para bater a meta. Lembra que a meta é 200 mil? Então, a gente precisa fazer. Se você não fizer 90, não vão Isso. 30 visitar, aí, 10 comprar. No dia seguinte, vamos fazer os 50? Então, hoje... então não deu, Marisa, porque faltou luz, né? Choveu muito, o cliente não veio. Mas, Daniel, se o cliente não veio, aí que você tinha que fazer mais ainda, porque você não teve o cliente presencial. No terceiro dia você pede para sair. Porque é um negócio de disciplina, de execução. Quem não então, tiver é na tanto disciplina sobre a na pressão, execução... Mas assim, talvez ela tenha uma expectativa de que recepcionista, ela só tem que servir o café, sorrir e esperar. Não é sobre isso também não. Ela tem que ativar um pouco mais. E outra coisa, essa geração, né? Vamos falar um pouquinho de geração Z? É difícil, né? Mas eu não quero mais reclamar dessa geração. Eu acho que a gente precisa fazer diferente, né? Então, essa geração, ela precisa do quê? Ela precisa de propósito, ela precisa de engajamento. As pessoas querem as pessoas prontas. Não vai acontecer isso. Não adianta a gente esperar isso. Então, sabendo disso, dá o que fazer. Mas tem uma vantagem a geração Z. Elas gostam muito de feedback. Então, a gente usa ali um feedback, um one-on-one, uma ferramenta legal. Isso é uma informação legal, né? Daniel, olha só, a gente não conseguiu aqui atingir o seu número que você se propôs aqui a trabalhar. O que aconteceu? Não, eu entendi que faltou luz, a árvore, choveu e tal, mas amanhã vamos de novo? E aí tem gente que começa a tracionar. Opa, peraí. E eu também gosto muito de falar um pouquinho da vida do Daniel. Daniel, vamos lá. Eu não quero que você fique como recepcionista aqui na Procorpo, não. Eu quero que você vá para vendas, porque eu percebi que você tem esse jeitinho de vendas. E eu começo a colocar essa provocação, porque, Daniel, recepção não ganha muito na Procorpo. Eu reconheço isso, né? Mas vendas, eu vou te contar. É lá que você vai conseguir conquistar. Você falou que você quer comprar um carro? Então, é lá que você vai conseguir fazer isso. E aí, ela já entra com esse drive de sair da recepção. Eu gosto de provocar nesse sentido, sim, entendeu? Mas ela sabe que depende dela e do resultado dela. Quem fica, vai para vendas. Quem vai para vendas, vai para gestão. Hoje, das 22 lojas, 19 são pessoas que saíram de dentro de casa. Que legal. Foram vendedoras que viraram gestoras. Recepções que viraram vendedoras e assim sucessivamente. Então, acho que dá para entender. Sem dúvida, a geração é um desafio, né? A gente falava até em um outro episódio, o Hugo Betlin, do presidente do Capitalismo Consciente, falava um pouco que a gente precisa adaptar a liderança a essa geração nova. Ela demanda uma outra... A liderança que me motivava era diferente, né? Pô, na época eu precisava de dinheiro, me dá dinheiro, faz o que quiser, eu fico 25 horas por dia aqui. Essa geração é diferente. Elas não têm tanta ambição. A gente precisa entender o que vai motivar essa turma, né? E acho que você deu alguns bons caminhos, assim, essa troca, essa motivação, essa perspectiva de desenvolvimento. Eles gostam bastante de feedback, eu acho que isso é importante. E aí, assim, né, de novo, você contrata, você pega uma recepção que você já tem, coloca a sua recepcionista para treinar com uma outra, ou sua vendedora para treinar com uma outra, e acha que é ela que vai fazer o trabalho. Então, eu vejo, tem muito essa questão de, pelo menos lá na Procorpo, 80% do tempo de uma gestora minha, eu sugiro fortemente que vá para a gestão de pessoas mesmo. Então, assim, a gestora tem que sentar com a recepção e fazer junto esse lead. A gestora tem que sentar com vendas e não perder venda. Cliente novo chegou, tapete vermelho. Eu brinco, eu falo, tapete vermelho tem que ser para todo mundo, na verdade. Mas aquele cliente novo, você tem que encantar esse cliente. Porque senão é igual a gente está falando das redes sociais. Eu vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra. Fidelizar alguém é um desafio muito grande. Marisa, a sua expansão, como é que você está planejando a expansão? Você disse que já está presente em 3 estados. Como é que é a seleção de cidades, estados? Quem quiser conhecer mais por mídia, né? negócio. Na verdade, às vezes eu percebo assim, qual é a cidade que me chama muito, né? Então, vamos pegar aqui, Jundiaí, às vezes,
Né? Você vê, o lead vem, mas eu sou de Jundiaí, vem de Jundiaí para cá. Então, pelo lead, a gente sabe começa a ver a própria penetração não dirigida de rede social. Assim, Pô, tem gente, tem espaço aqui. Mas viu, Daniel, eu já escutei isso da BF e eu repito isso sempre. Aonde tem uma Cacau Show, aonde tem um Boticário, pode ter uma Procorpo. Pode botar uma hoje de sorvete, já tem mais de mil Então, assim, mas tem muitos softwares que vão validar o ponto, acho bonito. Mas no final do dia, pode ir nessa dica aí que vai dar certo. Mas você acha que a Cacau foi como? Onde tinha um Boticário, vai chamar Cacau. Foi assim, né? Eles e o Alexandre assumem sem nenhum problema. Mas e o que acontece? Assim, às vezes você tem uma casa no meio de um bairro, eu vou montar, porque eu tenho uma casa lá, eu vou montar uma clínica de estética. Não, também não é assim. Apesar que na Procorpo eu não preciso tanto de fachada. Da passagem, né? Isso, não como preciso você tem uma tanto. geração muito digital, né? Isso. Mas aí você tem o branding, né? Porque eu não faço muito branding, né? Eu faço só performance. E o branding, para mim, vai ficar na geolocalização, no sorriso da minha recepcionista. Na experiência de compra. Na experiência de compra, eu deixo o branding para isso, assim. Eu não invisto grana em branding. Legal. Assim, tá... É muito claro e é muito legal ver todo esse know-how que você desenvolveu. Desenvolver é difícil, mas eu acho que mais difícil do que desenvolver o know-how é aplicar, né? A disciplina de executar é muito, muito mais complexo. E você resolveu agora compartilhar isso, né? Queria que você contasse um pouco pra gente como que tem sido, o que você tem feito do ponto de vista de mentoria, de imersão e como tem sido essa jornada. Então, voltando um pouquinho assim, eu sou muito procurada para fazer benchmarking, para as pessoas entenderem e gosto muito de abrir os números, né? E aí, numa oportunidade que eu tive, numa conversa que eu tive com o Paulo Moraes, que é o fundador da Espaço Laser, a gente entendeu ali que chegou no momento que a gente abrir mais lojas é legal, é muito, muito legal. Mas aí a gente queria um desafio um pouquinho maior, né? De deixar um legado, de deixar alguma coisa assim. A gente entende, o Paulo fala assim pra mim, é igual os vinhedos, né? Se você tem uma vinícola sozinho, isolado, você vai ter um tipo de vinho. Mas se você começar a ajudar as fazendas do lado a também produzirem vinho, você vai ter uma região. E todo mundo ganha. E é muito... Você vai atrair muito mais pessoas, né? Do que você ser sozinha. Você desenvolve um mercado, né? Não um negócio. E é tão legal, mas é tão legal quando eu pego uma pessoa que precisa da mentoria e eu vejo ali que ela fala assim, tô batendo a meta, Marisa, eu fiz aquilo que você falou, Gente, é muito legal, né? Assim, é uma coisa que você é como se eu tivesse... A vida tá me devolvendo o que eu já plantei, essa coisa toda de metodologia, essas coisas, porque a gente transpira, viu? Eu tô falando aqui de 18 anos de transpiração. Tudo que você possa imaginar de coisas boas e de coisas não tão boas, eu já passei na Procorpo. Como empreender no Brasil, como tudo, como várias coisas. Processos trabalhistas, coisas não tão boas assim. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Então, poder passar tudo isso que eu já passei é muito legal. Porque você vê assim, é uma energia, sabe? É um sentimento tipo, cara, é mais legal do que você fazer uma loja, ganhar dinheiro com uma loja, é mais legal você poder passar e ainda assim ter uma remuneração em cima disso, porque é muito legal. Você acaba que você melhora um ecossistema como um todo, né? E de novo... Da mesma forma das vinícolas, tem muita gente que vem de Portugal para cá, tem muita gente que vem dos Estados Unidos para cá para fazer, vem para cá, gasta 20, 30 mil. Fazer procedimentos. Procedimentos estéticos, não precisa ser cirurgia, não. Inclusive, está caindo o número de cirurgias plásticas na face, por conta de invasivos e tecnologias. Isso é muito bom, né? Então, a pessoa vem para cá, vou dar um exemplo, assim, no bumbum, né? Você coloca brincando aí uns 15, né? Umas 15 ampolas de Sculptra, talvez, de bioestimulador no bumbum. E você fica com o bumbum, tudo bem, vale 2 anos só. Ótimo, porque daqui 2 anos ela precisa de novo. Precisa de novo. Mas tem crescido os injetáveis corporais. Só que não dá uma rejeição, sabe? Uma coisa muito mais fácil, mais rápida, recuperação. Muito mais natural. Muito mais natural, muito, né? Bioestimulador também no braço, que é uma coisa que, tipo, tem lugares que é difícil você fazer alguma correção, né? Então, a imersão, ela vem para isso. A mentoria, ela vem para ocupar um espaço aí que estava faltando para mim, para o Paulo, para devolver para o mercado o que
o mercado de estética já me proporcionou, assim, como pessoa, como cidadã, como desenvolver mesmo, sabe? E eu vejo a carência que nós estávamos falando. Sim, Daniel, Jorge, é uma coisa, assim, maluca, assim, o quanto o setor ainda precisa ter um sistema... Se profissionalizar, né? Se profissionalizar, entendeu? É um up para todo mundo, né? E às vezes é uma coisa tão simples, né? assim, vou falar, às vezes as pessoas... Mas o que é lead? Eu choco, assim, mas eu choco, mas ao mesmo tempo eu falo, caramba, eu preciso ajudar, entende? Como que eu ajudo ela? A gente que cria conteúdo, vive nessa, né, abrindo o coração nessa discussão, poxa, preciso gerar mais conteúdo, preciso... E aí, às vezes, eu falo, poxa, eu não vou falar isso aqui tão elementar, né? Mas tem tanta gente que não sabe o básico, né? Então, pô... E tem Ferrari, tá? E tem Ferrari e coloca gasolina pra ir andar 10 quilômetros. 10 quilômetros. E tem Ferrari. E preparou uma Ferrari, mas ela vai lá, coloca gasolina comum numa Ferrari e ainda coloca R$10 pra não andar tem dinheiro pra ali. pôr... exato. É isso. E criou um super... Não, e assim, eu falo às vezes até da própria mão da pessoa. Porque muitas pessoas são... A própria pessoa que é a dona da clínica é a injetora, é a dona da clínica. Sim. Como a sua esposa, sim. né? Ela é a pessoa que aplica. Então, como é que ela divide o tempo dela na gestão e na receita, né? E na própria aplicação. Então, assim, se ela quer escalar... Eu vou escrever minha esposa na sua mentoria, porque santo de casa não faz milagre, viu? Não adianta você ouvir a Marisa, não, amigo. Mas como é que você escala isso? Sim. Né? Senão ela sempre vai ter um consultório. Exato. E ela vai estar fadada a hora homem dela. Exato. Ela vai estar fadada a ganhar aquilo, ela não vai conseguir. E eu quero passar um mês na Europa. Ela não quer passar um mês na Europa, ela não porque pode, ela fala, vou deixar de atender. Ela não, né? Ela não pode, porque se ela fizer isso, né? Enfim, a receita desaba, eu entendo. E qual é o perfil das pessoas que procuram a sua mentoria? Clínicas que estão faturando 20, 30, 60 mil. Não, tá, acho que fatura 100, né? Porque você fatura 200, né? Quem tá falando de 150 já tá valendo, porque o up, né, é muito Mas, relevante. Jorge, no final do dia, é para quem precisa destravar um pouquinho, né? Às vezes você tá... Eu tenho um mentoriado que tá faturando 150, 180. Mas, assim, ó, a hora que eu dou uma olhadinha lá, facilmente ele vai chegar nos 300. Esse que já tá sem processo, sem metodologia, já tá... Mas o cara que tá no 180, ele já tem uma certa metodologia, né? Falta alguns ajustes ali. A maioria dos ajustes que falta para uma loja de 180 bater 300 são pessoas. Aí não bate tanto nos processos, bate mais nas pessoas. E para quem quer começar, quer iniciar um negócio, quer abrir um negócio? Ó, tem bastante franquia por aí, né? Vou contar aqui para vocês. Eu já tive franquia, né, no passado. Eu abri 14... eu vendi, na verdade, 14 franquias em 3 meses, porque realmente a minha geração de lead era muito grande. É grande até hoje. Então, quando as pessoas chegam numa loja e vê, tipo, 5 horas da tarde, muita gente na recepção... É o sucesso. As pessoas vão atrás desse sucesso, o que ela faz, né? Só que eu tive vários erros lá no passado, isso foi 2010, onde eu não fui na BF, fiz os cursos e fui tentar fazer sozinha, né? Achei que conseguia. Não, é um mundo totalmente diferente, você tem que ter uma equipe. E aí, na época, eu recomprei 7 das 14 e devolvi o dinheiro da taxa de franquia para as outras 7. 10 anos depois, 12 anos depois, o que eu entendi? Que no serviço é muito difícil. É muito mais difícil. Falo com propriedade. E quais são as duas coisas muito mais difíceis? Ainda ensinar o treinamento, eu acho que é replicável. Mas a geração de lead é uma coisa muito complicada de se fazer. E a metodologia, de como cobrar, quanto cobrar. Então, hoje, eu estou num piloto, né? Com uma primeira franquia da Procorpo, na Praia Grande. E... eu tenho que fazer o marketing, então são 2 premissas básicas. Eu faço o marketing, eu tenho que gerar o lead e tenho que seguir a metodologia. Então, só para você ter uma ideia, a pessoa comprou, né, a franquia no dia 12 de junho. Assumiu essa loja em 12 de junho. Em 30 de junho, essa loja estava faturando 17 mil reais. Já existia, era uma conversão. Já existia, uma troca de bandeira. Uma conversão. Ela faturava 17 mil, 20 mil reais por mês. No primeiro mês, ela fez 74. No segundo mês, ela fez 104. Você no gerando terceiro lead. mês, ela fez 114 e agora bateu 137 mês de outubro. Que legal. Esse mês vai ser o 4º mês dela, ela vai bater 200 mil. No 4º mês dela. Que legal. É legal. Parabéns. É muito legal, né? É muito legal. É o poder Mas mais do que legal. da transformação. Mais né? do que legal. Mas assim, ela faz tudo certinho, tá? Faz tudo certinho. Mas mais do que legal... É ver que a metodologia dá certo, entende? Sim. É muito legal.
Que legal. E a gente está nesses novos projetos por aí. E como uma pessoa que quer saber desses novos projetos, quer participar da mentoria, qual que é o site que eu vou mandar para minha esposa? Por favor. A mentoria chama 360 Estética, tá? Segue a gente lá no Instagram. E aí é isso, assim, pro corpo, né? Quem quiser falar de franquia também, eu tô aberta. Acho que ainda a gente precisa validar um pouquinho mais o modelo, mas pro ano que vem a gente vem com esse projetinho aí. E você tem praças que você Tenho. olha mais do tipo qualquer lugar, ou não, São Paulo deixa para rede própria? Você tem eu acho que São Paulo, por uma questão de geração de lead, daria conflito de interesse, Sim. Né? Uma vez que eu vou gerar o lead. Mas qualquer cidade que não esteja aqui na Grande São Paulo... Na Grande São Paulo. Tá valendo. Legal. Marisa, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, vocês, nessa foi um generosidade. prazer. A gente tem a máxima aqui de que a gente só traz, né, gente generosa aqui que está a fim de compartilhar, aprender. Gostei de ensinar e gostei muito de aprender contigo hoje. Foi muito bom. Para mim foi um prazer também. Pro corpo, pro cabeça e pro bolso também, né? Grandes negócios, Muito o modelo bom. Realmente é muito vencedor. Parabéns, viu? Meninos, obrigada pelo Toda convite aí, agradeço de iniciativa. coração aí. Legal. Contem comigo. Obrigado, sucesso.